Olá, boa tarde a todos. Está começando mais um Minha Vida ao Vivo. E hoje nós vamos falar sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A Organização Mundial da Saúde estima que são mais de 340 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo a cada ano. É um número realmente muito expressivo. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou uma referência no assunto, o infectologista Dr. Celso Granato, que é diretor clínico do Grupo Fleury e que está aqui com a gente hoje para esclarecer todas as nossas dúvidas. Seja bem-vindo, Dr. Celso. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado pelo convite para participar nessa iniciativa que eu acho realmente bastante importante. E aproveitando aí o gancho do carnaval, que para as pessoas realmente se cuidarem nesse momento em relação a esse assunto. Então a gente vai começar falando um pouco sobre prevenção e transmissão das doenças das DSTs. E lembrando que você pode participar desse evento pelo nosso chat online, é só enviar perguntas. E depois do evento também, o que a gente não conseguir responder, o Dr. Celso continua um pouquinho mais com a gente para responder essas perguntas. Então, Dr. Celso, vamos começar falando um panorama geral de quais são essas DSTs. Existem DSTs que elas são, a população está correndo mais risco, ou tem DSTs que, de repente, as pessoas acham que estão erradicadas, mas não é bem isso? Sim, é verdade, Camila. Existe um número muito grande de DSTs, algumas mais evidentes, outras menos evidentes, né? E, na verdade, o lado bom é que a prevenção, em grande parte, serve para todas, né? Existe sempre, logicamente, a possibilidade de um certo escape, né? Mas quem for bem orientado, quem tiver uma boa noção da sua higiene sexual, que é uma coisa bastante importante, o uso de preservativos, vai estar, por tabela, resolvendo a imensa maioria das situações, né? Temos aquelas DSTs mais evidentes, sífilis, gonorreia, herpes, HIV, né? Mas temos aquelas que são mais sutis, são um pouco mais escondidas, que não tem, assim, uma apresentação, uma expressão clínica muito evidente, como, por exemplo, a clamídia, que pode ter consequências muito sérias, mas do ponto de vista clínico, para uma mulher, para um homem, elas podem ser muito discretas, não aparece muito o próprio HPV. Né? E, no entanto, existe uma série de trabalhos na literatura médica mostrando que o uso de preservativos, só para citar uma forma importante de prevenção, consegue diminuir a incidência de uma forma importante todas elas. Então é por isso que é importante as pessoas saberem que tem que se cuidar, porque infelizmente essas doenças são muito comuns, como você citou o dado da Organização Mundial de Saúde. E o uso de camisinha, de preservativo, ele hoje é uma das formas, se não a única, a mais eficaz mesmo para prevenir essas doenças. Com certeza, o impacto é enorme, a gente observa isso ao longo dos anos, que a ocorrência de determinadas doenças, como por exemplo a gonorreia, teve um impacto assim, enorme quando a gente começou a usar os preservativos por conta da AIDS, por conta do HIV. Por tabela, acabou se resolvendo a questão, grande parte da gonorreia, que se tornou uma doença muito menos comum. Infelizmente, Camilo, o que a gente tem reparado é que, dos últimos 5 anos para cá, isso é um fenômeno que é mundial, isso não é um fenômeno só do Brasil, a ocorrência dessas doenças tem aumentado muito. Então, a gente está muito preocupado, que dá a impressão que as pessoas estão esquecendo um pouquinho, estão negligenciando, estão achando que, afinal de contas, não é tudo isso, e infelizmente isso não é verdade, né? Essas doenças estão aí, o HIV, a AIDS, a sífilis, a HPV, então infelizmente é uma coisa que ainda mais agora, nessa época do ano que a gente está vivendo, é importantíssimo falar sobre isso, né? Comentávamos há pouco, antes de iniciar o evento, que o senhor percebeu também um crescimento em relação à sífilis. Então, em mulheres. Então é importante também desmistificar um pouco grupos de riscos, né, os grupos existem, mas as pessoas não acharem que elas estão livres de
Exatamente, Camila. Essas DSTs, elas são a coisa mais democrática que existe, né? Elas não escolhem sexo, não escolhem idade. Classe social. Classe né? social, realmente, não tenha dúvida. O que a gente observa é que até uns anos atrás, talvez até existisse, mas as pessoas tinham um pouco mais de vergonha, de abrir para o seu ginecologista, para o seu médico, essa situação. Mas, na verdade, com o advento dessas drogas do tipo Viagra, as pessoas mudaram muito seu comportamento sexual, as pessoas estão tendo opções sexuais muito mais amplas do que a gente tinha até pouco tempo atrás, e o fato que a gente vê, por exemplo, sífilis, desde garotas muito novinhas que estão iniciando sua atividade sexual, até senhoras com mais de 60 anos, senhores também, né? E de todos os níveis socioeconômicos, graus de educação todos, né? Então, as DSTs são assim mesmo, basta ter oportunidade. Infelizmente, elas podem ser transmitidas em um contato só. É lógico que quem tem mais estatisticamente vai ter mais chance, mas não precisa ter muito, pode ter um só. É como uma gravidez. Né? A pessoa, lógico, se tiver mais relações, aumenta mais a chance de engravidar. Sim. Mas vai engravidar em uma relação. Né? Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio. Né? E outro ponto importante, doutor, é em relação a você ter uma DST, seja ela qual for, um HPV ou uma gonorreia, uma sífilis, deixa o organismo desse indivíduo muito mais suscetível a ter uma doença mais grave ainda, como ser infectada pelo vírus do HIV e posteriormente desenvolver AIDS. Você tem toda a razão, Camila. O que acontece é o seguinte: esse ambiente genital nosso, né, seja da mulher, seja do homem, quando ele tem, por exemplo, uma infecção pelo herpes, que é uma coisa até que não é tão estigmatizada como outras DSTs, ele torna aquele ambiente inflamado. E o que significa ser inflamado? É rico de glóbulos brancos que carregam outras infecções, por exemplo, HIV. Então, toda vez que você tem uma DST, a chance que essa pessoa tem de transmitir um outro agente, por exemplo, HIV, aumenta exponencialmente. Então, essa é uma das grandes preocupações que a gente tem, porque a pessoa não tem herpes, não é um grande problema, né? Mas assim, é menos do que um HIV, por exemplo. Né? E, no entanto, a pessoa pode se infectar com HIV com mais facilidade por conta disso. Então, essas doenças não podem ser negligenciadas de forma nenhuma. E daí a importância tanto do diagnóstico precoce quanto do tratamento, né, dessas doenças. Exatamente. Então, realmente a pessoa se preocupar, se atentar aos sinais, aos sintomas e buscar o médico para buscar esse diagnóstico em primeira instância. Com certeza. Olha, todas as DSTs, elas têm uma evolução que, a partir de uma situação mais localizada, até para uma situação mais espalhada pelo organismo, mais disseminada. E quanto mais cedo a pessoa for identificada como doente, fizer o diagnóstico direitinho e tratar, não só ela vai evitar a sua evolução para formas mais complexas, como ela vai disseminar a infecção menos, né, de menor intensidade, para os seus contactantes. E, então, isso a gente tem muito claro hoje em dia, e para isso, como especialmente para as mulheres, né? Um pouco menos para os homens, mas particularmente para as mulheres, essas doenças, às vezes, elas são muito sutis do ponto de vista clínico. Então, se você pegar, por exemplo, uma infecção pela clamídia, eventualmente até uma gonorreia, isso, para a mulher, muitas vezes, representa apenas um pequeno aumento da secreção que ela já tem normalmente. É normal as mulheres terem um certo grau de secreção vaginal. Quando aumenta um pouquinho, isso acontece às vezes em função do próprio ciclo menstrual da mulher, ela não dá tanta importância, ou pode não dar tanta importância, e às vezes não conta. Isso para o seu ginecologista, para o seu clínico. Perde-se uma oportunidade de fazer um diagnóstico. Então, às vezes é muito importante a pessoa fazer nos seus exames periódicos, nos seus check-ups, quando tiver a mínima dúvida, consulte o seu ginecologista, consulte o seu clínico, e principalmente o homem, né? O homem, infelizmente, do ponto de vista cultural, aqui no Brasil, ele é meio rebelde, ele é meio avesso
a procurar o médico, ele tem que deixar isso de lado. A gente precisa aprender que a saúde do homem é igualzinha à saúde da mulher, tem só os aspectos próprios, lógico, mas assim, nós ficamos doentes com tanta frequência como a mulher. Então, precisa ter a coragem de ser o seu clínico e expor a sua situação. E doutor, outro ponto em relação à prevenção são as vacinas. Em que pé que está isso hoje? Quais DSTs que têm uma vacina que é possível tomar para prevenir? Qual que é essa situação em relação à vacinação para prevenção de DST? Infelizmente, aquelas vacinas que talvez a gente mais gostaria de ter, elas não são disponíveis, né? Então, se eu pudesse escolher, eu gostaria de ter à disposição os meus filhos, que são jovens, né? Vacina para sífilis, vacina para gonorreia, vacina para herpes, né? Infelizmente, elas não existem, né? Então, a prevenção é aquilo que a gente estava falando mesmo, uma boa conduta, né? Uma higiene sexual que deve acompanhar em qualquer relacionamento, né? E uso de preservativo, porque é isso que vai atuar de uma forma mais ampla, então é muito importante bater. A gente sabe que não é 100% eficiente, a camisinha rompe, a gente sabe disso, mas ainda assim todos os dados da literatura médica mostram como um impacto importante que tem o uso do preservativo. Agora, existem algumas doenças que felizmente já foi possível desenvolver uma vacina. Talvez a mais relevante dela seja do HPV, né? Porque é uma vacina já disponível, o governo federal colocou à disposição a vacina gratuitamente, e é uma vacina assim, importantíssima, tanto para meninos quanto para meninas, bem no início da vida, ao redor dos 9, 10 anos de idade, para quando ele começar a vida sexual ativa, que cada vez mais precoce, como a gente sabe, ele já esteja protegido, provavelmente vai ser necessário a gente revacinar, a gente ainda não tem toda a informação que são vacinas novas, né? Mas isso vai ser muito importante. E outra vacina que a gente tem que não pode ser esquecida é a vacina para hepatite B. A vacina da hepatite B também está disponível, tem que ser dada, ela não é uma doença exclusivamente de transmissão sexual, mas ela é importantemente de transmissão sexual. Então não podemos esquecer da vacina de hepatite B, que também tem que ser reforçada periodicamente. Agora, um detalhe, Camila, que eu acho que é importante a gente lembrar também, às vezes as pessoas falam assim, puxa vida, né? Pena que não tem vacina, porque se tivesse vacina eu ia ficar muito mais despreocupado. Eu tenho um pouco de receio, sabe? Porque eu acho que não é porque a gente tem vacina para uma série de doenças que liberou, fica à vontade. Tem uma série de coisas que a gente não conhece. Nós estamos lidando com micro-organismos, com bactérias, né, com vírus, que são muito espertos. Eles estão aí há milhares de anos e eu não sei se a resposta definitiva é só a gente vacinar. É por isso que eu acho muito importante também, a pessoa tomou vacina para hepatite B, tomou vacina para HPV, deve continuar a usar o preservativo, deve se preocupar com essa higiene sexual, a escolha dos seus parceiros, é uma coisa muito importante. Então tem que fazer tudo que sempre fez e mais tomar vacina. A vacina não exclui o uso de preservativo. Exatamente. E tem a gravidez, lógico, também, né? Que o preservativo também vai ter uma contribuição importante e a gente também ainda não tem vacina para gravidez. E a vacina não previne para todos os tipos de doenças. Com certeza. Ela é localizada, também tem esse fator. Tem isso, que é importante, porque a pessoa às vezes tem a falsa segurança, né? E sífilis não tem vacina, herpes não tem vacina, apesar de muitas propagandas que as pessoas vão ver por aí, não tem vacina para herpes, clamídia não tem vacina, tricomonas não tem vacina, HIV não tem vacina, e gravidez não tem vacina. E doutor, agora que a gente está próximo aí às festas do carnaval, assim, qual que existe a possibilidade de a transmissão de alguma doença sexualmente transmissível pelo beijo ou em banheiro público? Existe essa possibilidade ou isso é meio um risco muito baixo, quase nulo? Existe. Infelizmente, algumas delas podem ser, não são todas, né? Varia um pouquinho com cada DST. Mas, por exemplo, a gente vê com uma certa frequência pessoas que pegaram sífilis por beijo.
isso não é uma coisa, ou por contato sexual ou oral, né? É uma coisa relativamente comum, né? Herpes, nem se fala, né? Também pega. Existem algumas outras doenças que não são consideradas DSTs, mas elas transmitem também pelo beijo. Por exemplo, a mononucleose infecciosa, o nome antigo dela era doença do beijo, né? E porque a pessoa elimina na saliva uma série de agentes e pode contaminar. Então, isso pode acontecer sim. O beijo é uma via possível de contaminação. Banheiro público é uma coisa um pouco mais infrequente, né? A pessoa pode, eventualmente, pegar uma infecção bacteriana, mas a gente não considera uma via importante. Agora, temos que tomar cuidado, mas uma higiene normal, sem exagero. O medo que eu tenho, Camila, nesse sentido, é que as pessoas no carnaval, elas se soltam, talvez mais do que seria recomendável, elas bebem, né, e elas usam droga, muitas vezes. Então, o poder de decisão que uma pessoa tem nessas circunstâncias diminui muito. A gente chamava isso de juízo, né? Isso mexe com o juízo das pessoas. E aí, uma pessoa que talvez seja bem orientada, tudo, ela pode resvalar para correr outros riscos, porque ela já não está mais de posse de todos os seus mecanismos de defesa, né? E é lógico que nessa hora usar camisinha pode ser um pouco mais complicado, pode esquecer, pode não conseguir usar a camisinha mesmo, porque não está em condições normais pelo uso do álcool ou pelo da droga. Então, o álcool e a droga, eles são potentes substâncias que contribuem para a disseminação da DST também. A gente pode, é possível acontecer, como no carnaval a pessoa bebe, né, tem consumo de álcool, dorme pouco, acaba cansando muito. Pode acontecer que a imunidade dela vai ficar mais baixa nessa fase, portanto o organismo vai ficar mais suscetível também a uma contaminação? Esses fatores todos... Pode ajudar, né? Olha, na verdade, o papel do álcool sobre a imunidade, eu diria para você assim, eu arriscaria dizer que muito provavelmente sim, né? Aí a gente teria que pesquisar dados científicos para ver exatamente qual é o papel que o álcool poderia desempenhar nisso. Mas eu diria para você assim, a gente tem uma forte convicção que sim, porque você pega, por exemplo, uma pessoa que está muito estressada em outras circunstâncias, pega, por exemplo, um estresse no trabalho. Hoje em dia todos nós somos muito pressionados para produzir, a pressão sobre as pessoas do ponto de vista profissional é muito grande, a própria competição no trabalho. Essas pessoas com muita frequência aparecem com herpes, aparecem com uma série de doenças de agentes que já estão no nosso organismo, que eles estão controlados pela minha resposta imune normal. Quando você entra numa fase de estresse, isso desequilibra a favor desses bichinhos. Então você pega mais infecções com certeza. Então eu diria que só é o fato da pessoa mudar muito o seu padrão de vida, dormir muito pouco, se alimenta mal, o álcool. Quando a gente considera toda essa situação em conjunto, eu diria para você assim, sim, a pessoa deve ter uma suscetibilidade maior, sim, mas nada disso aconteceria se a pessoa também tomasse os seus cuidados. Sim, né? Quer dizer, o cuidado tem que ser sempre. Né? Não adianta nada. Independente da época, né, da festa. Exato, você pode ficar lá no seu camarote assistindo o carnaval passar, se você depois tiver um sexo descuidado, você vai pegar do mesmo jeito, por menos estressado que você esteja. Então, na verdade, tem que ser tudo isso junto. Né? Tá ótimo, doutor. E vamos responder aqui um usuário que mandou uma pergunta, dá tempo, antes da gente entrar para o segundo bloco, que o Silvio pergunta se homens também podem ter HPV. Acho que é uma dúvida aí, fala-se muito em mulheres, e se os homens também estão suscetíveis. Sim, nós somos suscetíveis, é lógico que em função da mulher ter uma anatomia diferente do homem, ela pode ter infecções pelo HPV em locais que obriga a fazer, por exemplo, um exame ginecológico mais detalhado, com um espéculo naquela posição ginecológica. Então, a gente se preocupa mais porque é mais fácil passar desapercebido. Mas o homem é tão
vítima do HPV como a mulher. O homem, em função da sua anatomia, tem lesões em lugares mais visíveis, é mais na glande, então é mais fácil o médico fazer um diagnóstico precocemente, rapidamente, e ele consegue evitar a evolução para situações mais tardias, mais graves. Na mulher, a necessidade de um exame mais cuidadoso, né? O Papa Nicolau e depois outros exames que vão surgir a partir daí, mas o homem é tão suscetível quanto a mulher, então não pode descuidar também. Então, continuando o nosso assunto, né, Dr. Celso, para falar um pouco mais sobre os sintomas das DSTs, elas têm sintomas parecidos, ou são sintomas muito característicos, tanto para homem quanto para mulher? Os tipos de DST também apresentam sintomas diferentes? Assim, eles têm uma certa diferença entre si, mas quando você considera um determinado sintoma, conjunto de sintomas, vários agentes diferentes podem causar o mesmo sintoma. Por exemplo, uma coisa que é bastante comum, um sintoma que é bastante comum numa DST, é uma úlcerazinha, um machucadinho na região genital. Tanto para homem quanto para mulher. Tanto para mulher. A diferença realmente é mínima. Isso pode ser causado, por exemplo, por uma sífilis primária, pode ser causado por um herpes. Né? Se você tem, por exemplo, uma secreção genital, isso pode ser causado por uma clamídia, pode ser causado por um gonococcus. Então, existem algumas diferenças. Eu diria que quando se trata de secreção, isso é mais facilmente perceptível no homem, porque o homem normalmente não tem secreção nenhuma. Então, quando aparece qualquer coisa em termos de secreção, ele chama muito atenção, é um sinal de alerta importante. Quando aparece uma úlcerazinha no homem, na glande, isso dói, isso é uma coisa que ele percebe logo. Na mulher, que já tem uma secreção contínua, né, discreta, lógico, mas tem um pouco, o que acontece é que, às vezes, uma pequena mudança não chama tanto a atenção da mulher, porque às vezes ela pode achar, isso depende quando eu estou na época da ovulação, isso acontece mesmo, então ela não dá tanto valor, né? Às vezes essa úlcera pode ser atrás do colo do útero, um lugar mais escondido, então a mulher não percebe, o ginecologista tem que fazer um exame mais detalhado para perceber também, então são sutilezas assim que tem, mas por isso mesmo acaba tendo que fazer uma busca dirigida para isso, né? E, Dr. Celso, esses sintomas, eles podem ir e vir, muitas vezes. Eles não significa que vai acontecer aquele sinal e ele vai permanecer. Então, é muito importante ficar atento a isso também. Exatamente. E não só, eles podem, por exemplo, o herpes é uma doença que a pessoa tem uma cura sozinha, espontânea, sem tratamento, né? Dali a alguns meses ele volta, mesmo que não tenha tido um contágio novo, ele pode voltar. E talvez até pior que isso, Camila, ainda é o fato de que algumas dessas doenças têm uma evolução para a gravidade. Então, por exemplo, se você pegar uma sífilis, uma coisa é a pessoa ter uma sífilis primária, que é chata, incomoda, aquela úlcerazinha, só que isso pode evoluir para uma sífilis secundária, que é uma doença que já comete todo o organismo, pode pegar toda a pele, pode pegar o fígado, e pode ter uma sífilis terciária, que pode ir no sistema nervoso central, pode pegar no coração. Então são doenças que não é só importante identificar logo para não transmitir, ou porque ela vai e volta e só é incômodo, mas a tendência de muitas delas é evoluir para uma gravidade. Nem vou falar do HPV. O HPV é o campeão nisso, embora seja uma evolução, lenta, ele tem uma evolução que pode chegar num carcinoma de colo uterino. Então é por isso que isso tem que ser identificado logo, porque pode atingir uma gravidade que fica muito mais complexo o tratamento. E isso, no caso da mulher, a gente fala muito em HPV, e é um fator de risco grande, né, para o câncer de colo de útero, mas isso, para o homem, o HPV também pode ser fator de risco para algum tipo de câncer? Para o câncer de pênis também. Então, o homem é realmente tão suscetível quanto. Na verdade, o que acontece na prática é que, como eu falei para você anteriormente, a gente identifica melhor isso no homem, mais rapidamente, em relação à mulher. Mas
a suscetibilidade é igual. Se ele fumar, ele vai ter a mesma suscetibilidade aumentada, como a mulher também tem. Então a gente precisa encarar essas coisas como a mesma doença. E as hepatites também, né? A hepatite B, C, são hepatites que podem evoluir para casos muito mais graves, né? Exatamente. São doenças sexualmente transmissíveis também, com certeza. né? A hepatite B é um exemplo clássico disso, né? A pessoa, tanto o homem como a mulher, pegam a hepatite B, não exclusivamente pela via sexual, mas de forma importante pela via sexual. A gente tem vacina, então é uma daquelas poucas vacinas que a gente tem para DST. E aí tem uma evolução também, ele vai ter uma hepatite aguda, que depois vai evoluir para uma hepatite crônica, pode chegar numa cirrose, pode chegar num carcinoma primário de fígado. Sim. Então são doenças que têm uma evolução ao longo da vida e que a gente precisa identificar o quanto antes para poder intervir. E doutor, uma vez identificados esses sintomas, a pessoa, o que é indicado? Ela procurar qual especialidade médica? É um urologista, no caso dos homens? É o ginecologista? É um proctologista? O que é o clínico geral? Qual seria a especialidade médica mais indicada para investigar esses sintomas? Olha, Camila, na imensa maioria dos casos, qualquer clínico resolve isso. Não são coisas muito complexas. O tratamento não é complexo, né? E eu diria para você assim, excepcionalmente nós vamos precisar de uma pessoa super especialista nisso. No caso da mulher, eu acho que é o mais prático a mulher ir ao ginecologista, porque na prática o ginecologista é o clínico geral da mulher. Para outras coisas até que não são especificamente ginecológicas, né? É o médico que ela tem mais confiança, é o médico que ela pode se abrir melhor e contar coisas que talvez ela tenha dificuldade para expor para um outro profissional, né? Então eu acho que está ótimo. Os ginecologistas são preparados para identificar, não vão ter problema nenhum. O médico pode, no seu clínico geral, mas se ele tiver, por exemplo, de repente alguém que tem uma doença no coração, tem uma alteração de colesterol e precisa ir frequentemente no cardiologista, se ele contar isso para o cardiologista, não são coisas do ponto de vista médico que são grandes desafios, sabe? Eventualmente uma pessoa vai ter uma lesão, condiloma anal, e aí pode precisar chegar no proctologista, mas eu diria que isso é mais a exceção do que a regra. Né? E doutor, aí a investigação desse caso, os exames, acho que um ponto forte é esse paciente ele ter realmente contar a verdade para o seu médico, realmente dar o seu histórico para o médico conseguir investigar melhor o caso dele. Então, qual que é essa importância desse vínculo também, né, entre médico e paciente para chegar nesse diagnóstico? Fundamental, Camila. Você tocou num assunto muito importante, um tema importante, porque assim, o médico vai raciocinar com as histórias que ele ouvir. Né? Lógico que a gente é treinado para extrair nuances de história, tentar colocar a pessoa mais à vontade para contar coisas que são um pouco mais reservadas, é natural isso. Mas, assim, é importante que a pessoa conte, né? Porque tem certas coisas que se o paciente não contar, a gente não tem como adivinhar, né? Então é muito importante a pessoa ter essa ligação, desenvolver essa ligação, sempre que possível manter um contato para o médico que conheça o seu histórico, como normalmente o ginecologista faz com a mulher. E nessa hora ele vai poder contar, e baseado nisso, o médico vai poder, eventualmente, buscar determinados testes que vão ajudá-lo, quando isso for necessário. Nem sempre é necessário, mas muitas vezes há necessidade de a gente esclarecer doenças que têm um comportamento clínico semelhante, que ele vai poder fazer discriminação, uma vez que o tratamento muda um pouquinho, né? Talvez procurar mais coisas que não sejam tão evidentes. Por exemplo, como é que ele vai saber que tem um HPV se a pessoa não tem uma lesão muito evidente? Só procurando especificamente o HPV. Então, é muito importante que o médico seja de posse de todas as informações, porque com base nisso, se houver necessidade, ele vai avançar para fazer um diagnóstico laboratorial. E também não existe um exame geral para todo tipo de DST possível, né, doutor? Infelizmente. É específico mesmo.
Infelizmente, essa é a verdade. Quer dizer, nós gostaríamos muito de ter um tiro só e resolvia tudo. Isso talvez no futuro a gente venha ter um chipzinho que a gente avalia e consegue detectar todos os, mas isso não existe. Existem doenças que a gente vai precisar colher material da lesão, é uma úlcerazinha que a gente vai dar uma olhadinha ali, ver que tipo de alteração que tem, será que tem o treponema, será que tem um herpes, a gente vai precisar procurar especificamente. É uma secreção das várias DSTs que dão secreção, qual é esse? É uma tricomonas, é uma clamídia, é um gonococo, e às vezes, conforme a fase da doença, a gente precisa também fazer exames de sangue, porque às vezes as doenças, como eu falei para vocês, elas têm uma certa evolução, no sentido que às vezes elas são um pouco mais aparentes no começo, porque é uma lesão na região genital, na glande, nos lábios vaginais, então é uma coisa mais visível. Mas depois esses agentes entram mais profundamente no organismo, então como é que a gente vai conseguir? Frequentemente com exame de sangue. Então são exames diferentes. E quando é que o médico vai pedir um ou outro? Depende da história que a gente contar. É por isso que é essencial que a história seja bem apresentada, bem clara, para que a gente possa ir atrás do vilão da história. E, doutor, a Júlia, ela está perguntando para a gente se é possível um exame para uma determinada DST, o resultado for negativo no primeiro momento e depois ele dá positivo. Se isso pode acontecer em determinadas DSTs. Pode. Me ocorrem agora dois exemplos, né? Por exemplo, quando a pessoa tem clamídia, por exemplo. Né? Clamídia, ela tem que ser buscada especificamente, né? E às vezes a pessoa pode ter uma reação transitoriamente negativa. Infelizmente, isso pode acontecer. Qual é o recurso que a gente costuma usar para isso? No caso do HPV, por exemplo, isso é particularmente verdadeiro, porque você também não tem eliminação do vírus em grande quantidade sempre, né? Então isso pode ter flutuações e os testes podem ser melhores ou piores em função do tempo. Então um dos recursos que a gente usa para isso é a repetição do exame sistematicamente. Por que a gente pede para a mulher repetir o Papa Nicolau todo ano? Porque a gente sabe que o Papa Nicolau não é o melhor teste do mundo. Ele vai identificar mais ou menos 7 em cada 10 casos. Só que se você faz o exame esse ano, você identifica 7. O ano que vem não são os mesmos 7, são outros 7. Daqui a 2 anos vão ser outros 7. Então você pode não identificar a doença agora, mas você vai fazer esse exame ano que vem, daqui a 2 anos de novo. E essas doenças, felizmente, têm uma evolução lenta. A maior parte delas tem uma evolução muito lenta, o HPV é um exemplo, né? E então não tem importância obrigatoriamente que você identifique ele agora. O HIV é um pouco mais complicado, a gente está tendo uma tendência cada vez maior a tratar cedo, mas várias dessas doenças a gente não precisa obrigatoriamente fazer o diagnóstico agora. O mais importante é a periodicidade, é repetir esse exame periodicamente, porque uma hora você vai identificar. E, doutor, o senhor falou, o diagnóstico também está totalmente ligado ao tratamento precoce. Então, qual que é a importância de identificar precocemente essa DST e esse impacto no tratamento precoce? Porque o organismo também vai ficar muito mais suscetível a esse tratamento. Exatamente. São duas, eu diria para você que são duas grandes razões para a gente identificar e tratar logo. Um é do próprio indivíduo. Se a pessoa tiver, por exemplo, uma sífilis primária, uma lesão localizada, não vai ter desdobramento para outras áreas do organismo, o tratamento é muito mais simples, é uma injeção que você dá na pessoa, ou 2 doses, ou no máximo 3 doses, você vai conseguir resolver o problema no curto prazo. Se você vai tratar uma sífilis terciária, por exemplo, você é obrigado a internar a pessoa, é uma medicação endovenosa por várias semanas, então não é uma boa atitude você esperar chegar nesse ponto. As doenças, como eu falei para você, elas vão evoluindo. O HPV é a mesma coisa. Se você fizer uma identificação precoce, a abordagem que você vai ter para curar a mulher é muito mais simples do que você ter que, eventualmente, lá na frente, tirar o útero dessa mulher. Então é muito mais complicado. E tem uma segunda ordem de importância, que é do ponto de vista de espalhar para as pessoas essa infecção. Então, por exemplo, você pega uma pessoa com HIV nessa fase aguda.
você tratando essa pessoa, não só ela vai ter uma expectativa de vida muito diferente, como ela vai disseminar muito menos a infecção. Então, do ponto de vista de saúde pública, é muito importante, porque é uma pessoa que vai conviver, suponha que a pessoa tem um parceiro, uma parceira mais fixo, a chance que ele tem de contaminar essa pessoa é muito menor se a pessoa estiver sob tratamento. Então, é por isso que é muito importante, normalmente, identificar logo e tratar logo. Há exceções, como eu falei, que são doenças de evolução muito mais lenta, mas sempre que possível identificar cedo e tratar cedo é muito benéfico para a sociedade e para você mesmo. E alguns tratamentos, se a doença estiver muito avançada, elas podem não ser tão eficazes. Então, eles podem não ser tão eficazes para tratar diversas áreas do corpo. Com certeza. À medida que a bactéria se dissemina bastante, você começa a ficar mais complicado o tratamento, né? Você pega, por exemplo, o HIV, né? O HIV é um bom exemplo disso. Ele, depois de algumas semanas de infecção, ele atinge alguns locais que a gente chama tecnicamente de santuários, né? Então, santuários são lugares em que o HIV chega, por exemplo, no sistema nervoso central, que são pouco acessíveis aos nossos anticorpos, são pouco acessíveis para as medicações. Então, se a pessoa demorar muito para tratar, e se o HIV povoar esses santuários, isso acontece depois de algumas semanas, poucos meses, essa pessoa vai ter um bom resultado, digamos, no curto prazo, ela vai poder até controlar a sua infecção do HIV, mas ela vai ficar mais dependente do uso contínuo do remédio, uma vez que com a medicação que a gente tem hoje em dia, isso pode eventualmente mudar ao longo do tempo, quando as novas drogas vão sendo descobertas, a gente é obrigado a não parar o tratamento. A pessoa não pode parar, porque se parar, esse vírus sai do santuário e volta para as regiões outras do organismo. Então, uma parte do trabalho está perdido, né? E, então, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que fazer isso, e é por isso que é importante a pessoa tratar logo. No caso do HIV, tem sido uma preocupação do governo federal de tratar logo, porque aí essa doença não se dissemina tanto e, portanto, é possível que no futuro a gente consiga poder ficar sem tratamento. Perfeito, doutor. A Luciana, ela pergunta, doutor, se é realmente necessário ela ir a um médico, a um clínico, para realizar os exames para identificar uma DST, ou se ela pode ir no laboratório por conta própria, pedir esses exames, se essa medida também é eficaz. Olha, nós gostaríamos muito que as pessoas passassem uma consulta. Nós achamos isso importante porque o profissional, o médico, ele vai encarar essa pessoa de uma forma mais global, né? Então, embora para aquela pessoa tenha algum sintoma que seja mais evidente, talvez exista uma outra doença, menos sintomática, mas mais grave potencialmente, que a pessoa pode não perceber. Então, por exemplo, se a pessoa achar que pode estar com sífilis, ela pode até errar, né? Mas vai lá e trata sífilis. Mas se ela tiver com HPV também, que ela não percebeu, porque é mais escondidinho, não está dando sintoma ainda. Então é muito importante isso, passar pelo ginecologista, passar pelo clínico, para ele poder ver de uma forma mais global e poder ver, através de dados da história, quais são os exames a pedir e identificar. Hoje em dia tem tido uma tendência, mais fora do Brasil, no Brasil nós estamos caminhando para isso, para fazer alguns testes individuais. Então, assim como a gente tinha o teste de gravidez na farmácia, né, também testes de HIV, que eu acho importante. Eu acho importante porque a pessoa, melhor do que ninguém, sabe a sua história, sabe a exposição que teve e pode fazer uma triagem com o exame de farmácia. Sim. Agora, é muito importante a pessoa saber também que são exames que têm as suas limitações. São exames rápidos, são exames que são interpretados por uma pessoa que não está acostumada a fazer isso. Então, é importante a pessoa, de posse de um resultado desse, continuar o processo. Deu positivo, vamos confirmar? Deu negativo, será que isso é definitivo? Vamos conversar, então, com o médico para poder esclarecer o limite desse teste. Eu não sou contra de forma nenhuma, só que eu acho que a gente tem que dar o devido peso a essa informação. Mas para uma primeira triagem, para quebrar aquela barreira, né? Muitas vezes a pessoa tem medo, né, de
de fazer o teste do HIV é uma medida muito importante. Eu acho muito importante, porque é uma pessoa, às vezes é uma pessoa muito tímida, às vezes a pessoa não quer se expor, né? A gente precisa respeitar isso também, mas é muito mais fácil a pessoa entrar numa farmácia e comprar um teste desse tipo, quando ele houver entre nós, né? E dar o primeiro passo na direção de fazer uma atitude mais definitiva. Né? Mas está muito próximo desse exame chegar para a gente também, de estar disponível nas farmácias, sim. Né? Que eu saiba, ele já é disponível fora do Brasil. Até onde eu sei, ele ainda não tem registro no Brasil, mas eu posso até estar enganado. É possível que bem recentemente isso tenha acontecido, mas nós vamos caminhar para isso, eu tenho certeza. E, doutor, aqui o Carlos pergunta se é possível tratar DSTs com remédios caseiros. Existe essa possibilidade? Não. Infelizmente não, viu? Não tem. Em geral, as DSTs são micro-organismos bastante diversificados, diferentes entre si, né? E então, uma que não tem um remédio para todos, infelizmente. Você vai ter bactérias, como o Treponema pallidum, que precisa de penicilina. Você tem outros que são totalmente resistentes à penicilina e precisam de outros antibióticos. Então, infelizmente, não. Aliás, é uma coisa que é bastante controlada, né? Hoje em dia, a gente não pode mais entrar na farmácia e comprar o antibiótico que quiser, porque isso estava gerando uma resistência enorme das bactérias por uso indevido, né? Então, houve uma regulamentação e hoje em dia a gente precisa de uma receita médica para comprar o antibiótico, mas isso é muito importante, porque esse tratamento, assim como o teste que a gente estava falando, ele também é específico para cada um deles. Então, aquilo que trata sífilis não trata gonorreia, aquilo que trata clamídia não trata sífilis, então, infelizmente, é bem específico. E a importância dessa pessoa também não se automedicar, né? Seja com remédios, medicamentos e até produtos caseiros mesmo, ervas. Nossa, né? Então, tem muito cuidado com essa informação que essa pessoa está buscando, recebendo, para realmente, o principal é ir ao médico, Você né, doutor? Tem razão. Infelizmente, as pessoas são super bem intencionadas, aquela vizinha que gosta, o tio que já teve uma coisa parecida, mas infelizmente nessa hora existe muita semelhança entre doenças que são muito diferentes e, portanto, o tratamento pode ser muito diferente. Então, essa hora não tem dúvida, vá procurar um profissional da saúde, um médico, que possa dar o tratamento correto para isso. E a Juliana pergunta algo que a gente já comentou aqui, que é se alguma DST, ela pode não trazer sinais tão claros e, portanto, seja mais difícil de visualizar. Principalmente no caso das mulheres, né? Pode, com certeza, pela anatomia da mulher isso pode acontecer, lesões, pequenas úlceras, que pode ser uma sífilis, né? Na localização muito discreta, às vezes, normalmente muito pouco doloridas, né? E lesões até na boca, viu, Camila? Às vezes a gente vê lesão primária de sífilis na boca, mas escondidinha, perto da garganta, não dói, a pessoa não percebe. Então isso pode acontecer especialmente na mulher, embora aconteça de vez em quando no homem também. E, doutor, aqui o Paulo, ele pergunta se usar 2 preservativos ao mesmo tempo pode proteger mais contra DSTs. Olha, não tem dado assim na literatura médica sobre isso, né? Se a gente for pensar simplesmente, provavelmente sim. Existe uma questão que é a perda da sensibilidade também, né? As pessoas já reclamam um pouco de usar preservativo no sentido de perder a sensibilidade. Provavelmente com 2 preservativos mais ainda, né? A informação que a gente tem é que o uso de preservativos protege muito. Então eu não vejo necessidade disso, e isso poderia funcionar ao contrário. A pessoa ao longo do tempo para de usar. Então deve ser muito mais prudente a pessoa usar o preservativo que ele se adapta melhor, que preferir melhor a marca que ele quiser. Isso parece que é menos importante do que o fato de usar sistematicamente. Usar sistematicamente aí acaba sendo mais importante do que exatamente usar 2, ou uma marca, ou outra. E aqui a gente tem também uma pergunta, doutor, falando sobre a possibilidade de contaminação em motéis. A gente falou de banheiro público, e se os motéis, de repente, são aí um ambiente propício para a contaminação de DST também. Eu diria que pode eventualmente acontecer em alguma situação,
por exemplo, um lençol que tem uma secreção por gonococos, por gonorreia. Alguns tipos de alguns DST. tipos podem ser, mas eu diria para você que não é o raciocínio normal, sabe? Normalmente a pessoa pega mesmo por contato direto. O que pode acontecer às vezes é ter uma infecção desse tipo, Camila, mais assim por manipulação. Eventualmente pode ter até uma penetração, sabe? Mas se a pessoa tiver com as mãos sujas, por exemplo, de uma secreção que tenha, por exemplo, gonococos ou tem HPV, ainda que por qualquer razão não tivesse uma penetração, isso poderia acontecer. Agora, essa via mais indireta de um lençol contaminado, isso eu diria que é uma possibilidade mais teórica só, sabe? A Lívia até pergunta se é possível pegar uma DST de uma pessoa virgem, que ainda não teve uma relação sexual. Isso a gente tem que imaginar uma situação muito particular, muito especial. Por exemplo, essa situação que eu falei. Será que se a pessoa tivesse um contato com uma pessoa com HPV na ponta dos dedos, tiver um contato muito localizado, eventualmente não houve rompimento do ímen. Mas nós estamos falando de uma coisa assim, absolutamente fora do habitual. Normalmente não é isso que acontece. Sim. E, doutor, aqui também a gente tem uma pergunta... desculpe, Camila, eventualmente na boca. Sim. Isso, a pessoa poderia ser virgem no sentido estrito da palavra, mas fez sexo oral e pegou uma sífilis, uma lesão na boca. Era a minha próxima pergunta, que é se a relação sexual oral sem proteção também pode ocasionar a transmissão de HIV e outras doenças. Infelizmente pode. Infelizmente pode. Então, essa é uma situação que tecnicamente a pessoa é virgem, né? Mas teve um contato, teve uma exposição, a gente está cheio de porta de entrada pelos dentes, por lesão na gengiva, então pode acontecer sífilis, pode acontecer... O próprio HPV, O próprio HPV, pode acontecer herpes, né? Tem gente que tem o herpes 2, que mais frequentemente é situado na região genital, mas pode acontecer na boca também. Então pode acontecer, infelizmente. E doutor, então, acho que a grande mensagem use preservativo e faça diagnóstico precoce também, vá ao médico com regularidade, né? Tendo, acho que visualizando sintomas ou não, a frequência de check-ups médicos é muito importante. Exatamente, né? Eu acho importante nessa época de carnaval tomar muito cuidado por causa do uso de álcool, de uso de drogas, as pessoas perdem seu juízo de realidade em parte e expõem muito mais as pessoas. Então eu acho que é uma medida muito importante e essa saúde geral da pessoa que ela vai obter com a visita regular ao seu ginecologista, ao seu clínico, isso vai contribuir de forma importante para não deixar a doença evoluir, se por acaso houver um escape. E essa visita regular que também vai permitir que você crie aquele vínculo, né, que a gente estava falando, que facilite a comunicação realmente com o médico, para a pessoa conseguir se abrir e contar o que é importante. A gente sabe que hoje em dia as pessoas às vezes não têm o médico que gostariam sempre de ter, ou talvez o seu convênio não permita que ele vá no médico que façam. Situações que todos nós podemos viver, mas dentro dessas restrições, você ter um vínculo mais forte com um profissional, com um médico ao longo do tempo, isso só vai melhorar a saúde geral da pessoa. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Celso. Foi muito rico. Espero que, principalmente nessa época aí, as vésperas do carnaval, acho que foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente. O Minha Vida ao Vivo fica por aqui e até o próximo evento. A gente continua, o Dr. Celso continua agora com a gente no chat online para tirar mais dúvidas dos nossos usuários. Uma boa tarde.